VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Prímula, o shopping da limpeza. Bom, pessoal, mais uma vez aqui trouxemos a Andréia, a secretária de Saúde, para falar um pouquinho aí sobre o Covid, sobre algumas ações aí lá da secretaria. Boa tarde, Andréia, obrigado mais uma vez por estar aqui, por atender aí o nosso chamado. E vamos lá rapidinho, Vamos lá aproveitar o tempo da Andréia. Andréia, como que está o índice de contaminação da Covid em Arapoti? Hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto. Boa tarde, Zé Adão. Boa tarde a todos os ouvintes do VP News. Nós, desde 30 dias, que a gente vem fazendo um trabalho, a gente tem tido uma diminuição do número de casos. Hoje, desde o início do ano, é a primeira vez que nós estamos com o número de casos ativos de 35. Há bastante tempo nós não tínhamos 35 casos ativos, eles sempre passavam de 200, enfim. O que dá uma segurança, graças a Deus os casos estão diminuindo, a imunização é algo que soma muito para essa diminuição do número de casos, nos dá a oportunidade de respirar um pouco, mas também nos preocupa. Por quê? Porque nós temos uma nova variante, essa nova variante, a Delta, por exemplo, a gente precisa que a pessoa esteja com 2 doses de vacina para garantir certa imunidade e conferir o fato dela não ter uma complicação em decorrência da Covid. Então, assim, essa diminuição no número de casos nos preocupa por quê? Porque a gente tem uma tendência a flexibilizar, obviamente, então as medidas restritivas elas acabam sendo menores e as pessoas elas acabam perdendo um pouco do medo da contaminação e acabam extrapolando. Então, assim, é um número bom, a gente está conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Mas a pandemia não acabou, sabe, José Adão? Este final de semana... Não, calma lá, vamos lá. Então, André, as festas continuam, Grandes reuniões, aglomerações de pessoas. O que fazer para que isso não aconteça e como estão fazendo nesse caso e quais as atitudes são tomadas e vão ser tomadas? Porque não adianta trabalhar para diminuir, mas aí a população não entende que não acabou. Exatamente. Então, assim, nós estamos tentando flexibilizar diante da diminuição do número de casos, pensando na economia, nas pessoas que precisam trabalhar, que precisam voltar com as suas atividades econômicas, mas por outro lado a gente ainda precisa fazer um trabalho de conscientização, melhorar esse trabalho de conscientização. Esse final de semana final de semana passado nós tivemos um problema sério no aeroporto, tinham mais de 200 pessoas. A vigilância junto com a polícia teve que ir até lá, fazer um esparrame, autuar quem estava sem máscara, mas isso, as pessoas estão bem agressivas com a vigilância sanitária, as pessoas estão desrespeitando bastante. Nós tivemos nesse final de semana a interdição de um estabelecimento, nós tivemos a multa em um evento, em uma festa onde tinha mais de 50 pessoas. Então, assim, as pessoas, elas estão pensando que acabou, que tudo pode voltar ao normal e que quem está errado é a vigilância sanitária. Então, eu aproveito esse momento de estar aqui para pedir para que a população colabore. Porque, assim, José Adão, as medidas restritivas que sempre foram tão difíceis de serem impostas e que as pessoas sempre dizem o tempo todo que é injusto, que essas medidas atrapalham o comércio, elas só acontecem porque a população não tem consciência se as medidas não existirem. Na verdade, o poder público ele não teria que restringir nada. As pessoas deveriam ter consciência de que não é o momento, tentar controlar, tentar não aglomerar em
em grande quantidade, não fazer festa, tentar retomar as atividades e os encontros aos poucos. Se a gente colocando medida, isso já não acontece e ocorre a desobediência, se a gente não impor medidas restritivas, aí a gente perde o controle e os números voltam a crescer. Então, o que eu posso dizer? Que a vigilância tem atuado, é muito difícil cobrar a multa, não é barato. A interdição de um estabelecimento, que fica 7 dias fechado, ele tem um prejuízo econômico significativo. E não é só isso. Ele deixa de ser réu primário numa autuação, porque o CNPJ é o mesmo. E aí, se acontecer uma infração lá na frente, ele vai deixar de ser réu primário. Às vezes ele já teve mais de uma interdição, ele vai deixar, na hora do julgamento de um processo, vai ser o infrator reincidente. Então isso tudo também prejudica o comerciante. Então, assim, e muitas vezes a vigilância escuta que o comerciante não dá conta da população, porque eles brigam, eles pulam portões e infelizmente quem acaba sendo prejudicado é o dono do estabelecimento. Veja bem, nós estivemos aí esses dias em alguns estabelecimentos e dava para ver mesmo que a falta de respeito sabe, parece que as pessoas não estão nem aí com a doença. Isso. Já tivemos denúncias de outros estabelecimentos aqui no centro, de final de semana está naquela maior aglomeração, né? E aí, quando acontece, às vezes eu concordo com certos comerciantes. Por quê? Porque muitas vezes esse aqui não está fazendo o errado, mas por causa de um lá que fez, vai lá e coloca uma medida e restringe para todo mundo. Isso. É isso que a gente tem tomado cuidado para não fazer. Por isso que a gente até conversou isso hoje de manhã na reunião do comitê de crise, né? Não tem sentido a gente flexibilizar, a gente restringir mais se os números estão diminuindo. Então, esse novo decreto ele vai ter um pouco mais de flexibilização, né? Não no toque de recolher, o comitê decidiu manter o toque de recolher às 23, até porque o próprio comércio, os próprios comerciantes noturnos, eles entendem que 23 horas é um horário bom, que é suficiente, que depois disso acaba sendo até mais complicado. Mas assim, tem estabelecimento, por exemplo, estabelecimento de narguile, né, que está proibido desde o ano passado, vai poder voltar desde que tenha regras, desde que não exista compartilhamento. Então assim, algumas medidas, as festas a gente continuou restringindo, as reuniões, né, continua com o número de 20 pessoas, não teve grandes alterações, mas é o que hoje a Vigilância Sanitária colocou na reunião do comitê de crise, que é necessário que a população compreenda, que a população ajude. O que a gente percebe? A gente precisa flexibilizar porque o empresário, o comerciante, ele precisa trabalhar. Mas a gente também precisa que a população colabore. A gente tem notado, distribuidoras de bebida, elas não... existe uma proibição do consumo em pé. Então, se a distribuidora não tem mesa e não tem consumação, a pessoa não pode ficar em pé na distribuidora consumindo. E a gente tem observado que isso tem acontecido. E se existem denúncias e a vigilância chega, aquela distribuidora vai ser interditada. Então, a gente precisa que as pessoas também compreendam, que respeite uns aos outros, né? E isso, às vezes, acaba não acontecendo muito. Entendo que está todo mundo cansado das medidas restritivas, eu também, todo mundo cansa. Todo mundo quer voltar à sua rotina, ao seu novo normal, as pessoas querem... sair, ter tranquilidade, não se arriscar e não arriscar o outro, um pouco de liberdade, mas infelizmente a gente tem que ter liberdade, mas aos poucos, a gente também não pode extrapolar, não pode ir em grandes festas, não é o momento para isso. Tá numa lanchonete, sair, se divertir, fazer um lanche, é óbvio que isso vai acontecer, né? Eu mesma, se eu tiver que sair, eu não vou sair lá em Curitiba ou em Ponta Grossa, eu vou sair aqui onde eu moro, é um direito que eu tenho também enquanto cidadã, não é porque eu estou secretária de saúde que eu não vou ter a minha vida, e as pessoas elas cobram muito isso, né? Então eu falo, José Adão, que é muito difícil hoje em dia para qualquer pessoa que trabalha na área de saúde opinar ou falar sobre essas medidas restritivas, porque todos estão cansados. Eu canso de ver pessoas que são trabalhadores de saúde indo jantar
trabalhar, não fazendo nada demais, e as pessoas criticando por estarem naquele local como se só o profissional de saúde não pudesse fazer isso. Lógico, gente, a gente tem que ter consciência, tem que ter controle, a gente tem que pensar no outro, mas a gente tem também que ter mais amor ao próximo. A gente precisa parar de julgamentos, a gente precisa se unir para tentar acabar de uma vez com isso. Agora a gente está vendo uma luz. A minha preocupação é estar com esses dados, ter 35 casos ativos, que é o menor número que a gente teve esse ano, e daqui um mês a gente está lá, naquele mesmo caos que a gente esteve no começo desse ano. André, qual que é a idade da vacinação de hoje e quantos já vacinaram? Porque praticamente, entre aspas, assim, aos 18 anos, praticamente já vai acabar. Graças a Deus a vacinação, a imunização, ela está avançando, né? Nós já temos um total de 19.098 doses aplicadas. Dessas doses, 14.448 são de primeira dose, 4.048 de segunda dose e 602 doses de dose única. Então, o que acontece? É um número significativo, né, de pessoas que estão imunizadas, mas ainda a segunda dose ainda demora um pouco, né? Nós não estamos tendo que fazer busca ativa, está todo mundo procurando a segunda dose, mas a gente está avançando. Nós estamos vacinando e imunizando hoje, se não me engano, 23 anos. Pretendemos, eu acabei de receber que a gente vai receber mais doses, então acredito que até o final de semana a gente já vai estar imunizando de 20 para mais, dependendo da quantidade de doses que a gente receber, porque às vezes, José Adão, o Estado manda para mim, enquanto secretária, um quantitativo que vem, e aí lá na regional, na hora da distribuição, não é tudo aquilo, a distribuição por município acaba sendo menor. André, há problemas aí na adesão da segunda dose ou está dentro do esperado? Mesmo na primeira dose, existem pessoas ainda que precisam ser vacinadas, que não querem ser? Muito poucas. Existem pessoas, sim, principalmente pessoas mais velhas, que se negaram a ser imunizadas, mas é muito pouco no nosso município. E de segunda dose, nós não temos dificuldade. A adesão, ela existe. Acontece, às vezes, um atraso, que a pessoa ficou resfriada, porque não estava aqui na época que estava vacinando a sua faixa etária, ou na época que foi agendada a segunda dose. Mas nós não estamos tendo dificuldade, não estamos precisando fazer busca ativa, como eu vejo muitos municípios precisando, porque tem uma baixa adesão. Não é o caso do nosso município. Até qual idade que está prevista a vacinação? Crianças, adolescentes serão vacinados? Não temos nada documentado ainda. O que a gente sabe é que a população vacinável é acima de 18 anos. Eu sei que existe no estado de São Paulo, que já estão imunizando menores de 18, mas nós não recebemos nada oficial de que isso vai acontecer, né? Não tem nada oficial ainda, não veio nenhum documento ainda. O que a gente tem consciência hoje é que a gente vai vacinar a população acima de 18 anos. Lógico que, como sempre foi falado, que o Covid-19 veio para ficar, mas, entre aspas, a pandemia está acabando com a vacinação ou continua? A pandemia continua. A vacinação, ela diminuiu os problemas de internação, né? As complicações da Covid diminuíram com a imunização. Só que a gente sabe, José Adão, que nem nada na medicina é 100%. Então, mesmo pessoas que tenham tomado a segunda dose podem ter complicação, né? Porque nada é 100%. Então, é muito prematuro. O que melhorou? O caos, o colapso dos serviços de saúde. O fato de pessoas precisarem de vagas de leitos de UTI e não ter. Hoje, nós temos 35 casos ativos, mas nós temos 2 pacientes que estão internados. Um deles tem 30 anos e está grave, está entubado. Então, ainda não, a gente ainda tem pessoas que estão morrendo, temos pessoas internando, temos pessoas com complicações. O que melhora é o colapso dos serviços de saúde, né? Porque realmente é a mesma coisa da influenza. Existem pessoas, né, que a gripe suína, né, influenza H1N1, que ainda se contaminam, ainda tem complicações e ainda morrem em decorrência da doença, né? Mas a pandemia acabou lá no ano de 2009.
E espero que essa imunização seja uma luz no fim do túnel. Espero que isso não seja só mais uma queda da curva e que daqui a pouco volte a crescer os números de casos, porque, como todo vírus, esse vírus muta e as suas mutações estão cada vez mais resistentes, né? Então eu espero que a gente, com a imunização, a gente consiga ter um pouco de tranquilidade e voltar ao novo normal, porque como era, eu não acredito que venha a ser, que daqui a pouco acabou e vamos esquecer. Eu acho que higienização das mãos, certo distanciamento, isso vai continuar. Os baixos índices de contaminação e morte se deve a quê? Somente à vacinação? Eu acredito que muito se deve à vacinação. O baixo índice de óbitos, de complicações, sim. Acho muito difícil, falando de Arapoti, falando que as pessoas ainda não têm consciência. O que eu entendo? Que a vacinação, ela diminuiu o número de complicações. Então, graças à imunização, que a gente não está no caos que estivemos alguns meses atrás. Muitos acabaram se conscientizando, principalmente quando teve casos ou óbitos na família, então também acredito que seja isso. E o fato da gente conhecer o comportamento da doença, né? Então os profissionais de saúde acabam entendendo mais a doença Covid-19. Então eu acho que isso também, o avanço no tratamento, o avanço no conhecimento do profissional de saúde em relação à doença também acabou ajudando na diminuição do número de casos graves e óbitos. Hoje, quais os cuidados aí que deveria ter nesse momento, já que diminuiu os casos? Eu acredito que manter o distanciamento social, evitar aglomerações, evitar ficar sem máscara perto de muitas pessoas. Não é o momento ainda para a gente estar voltando, retomando o toque físico, a proximidade, o distanciamento é importante. Respeitar o outro nesse quesito, usando máscara, utilizando álcool em gel, higienizando bastante as mãos. Eu acho que se a gente conseguir mais um tempinho, se a gente conseguir aguentar o fato da gente não ter a liberdade que a gente já teve, eu acho que a gente consegue sair dessa, sabe? Eu acho que a gente consegue ter uma diminuição. Quanto menos casos ativos a gente tiver, menos contaminações vão ter, consequentemente a gente vai conseguir sair desse nível de pandemia. O hospital, o que você pode falar sobre o hospital referente à Covid? Olha, José Adão, eu acho assim, nós nos equipamos bastante no começo desse ano. Nós montamos uma sala para manter os pacientes entubados. Nós compramos um filtro que coloca no tubo do paciente, que ele filtra a quantidade de vírus que vai sair, porque quando o paciente está entubado, a contaminação daquele ambiente é muito grande. Então nós fizemos isso para a gente não expor os nossos profissionais de saúde a esse risco. Nós recebemos ajuda de empresas, então nós tivemos mais carrinhos de emergência, nós conseguimos equipar e a nossa equipe se preparou. Eu falo que são verdadeiros guerreiros. A equipe que trabalha no nosso hospital hoje se expôs bastante, né? Porque não é fácil cuidar de um paciente com Covid, menos ainda de um paciente entubado, porque não nós somos um hospital, nós somos um pronto atendimento, né? Nós não temos capacidade para manter um paciente entubado. E nós mantivemos, muitos desses pacientes foram transferidos e sobreviveram. Então, eu acho que profissionalmente as pessoas que estão lá cresceram muito e em termos de estrutura nós acabamos precisando se adequar na marra, né? Então eu acredito que houve uma evolução para quem trabalha, de organização. Inclusive o hospital passou por inspeção sanitária semana passada, né? Não finalizou ainda, mas eu acho que em decorrência desta pandemia muitas coisas precisaram ser melhoradas, né? E isso é um ponto positivo. Se tem algo que a pandemia deixou que seja de positivo, é isso. São os cuidados que os profissionais precisaram ter, as medidas de controle de infecção hospitalar. Então não sei se é possível dizer que teve um lado que é bom, isso eu não posso dizer, mas
como tudo que existe de ruim, a gente tira alguma coisa boa. E a capacitação desses profissionais, eles se doaram além daquilo que eles estavam acostumados, por amor realmente à profissão. E como avaliar o trabalho da Andréia frente à Secretaria de Saúde? Porque muitas coisas mudaram, outras... Lógico que em tudo na vida, teve coisas que melhorou, teve outras que piorou, e assim, mas nós sabemos aí que teve maior parte melhorou. É muito difícil falar de mim, né? Mas eu acho que eu tenho muito ainda para aprender, eu tenho muito para fazer, acho que eu tento dar o meu melhor, mas eu ainda tenho muito para fazer. Eu fiz muito pouco perto do que eu preciso fazer. O que eu posso dizer é que eu tento fazer o que está ao meu alcance, nem sempre eu consigo. Eu vou errar, eu já errei, eu tento melhorar, mas eu tenho muito por fazer ainda, eu tenho muito por aprender. Se eu tivesse que me avaliar, eu diria que eu mais aprendi nesse tempo do que posso ter melhorado. Eu acho que eu ainda posso melhorar muito mais. Tenho dado o melhor que eu posso de mim, mas nada extraordinário. Não acho que eu tenho feito nada. Eu tenho me dedicado, isso eu tenho trabalhado bastante. E o que você tem aí de novo para falar para a população sobre o seu trabalho, sobre a Secretaria de Saúde? Olha, eu acho que eu tenho uma equipe, a Secretaria de Saúde é composta por uma equipe muito boa, muito competente. São pessoas que a gente está bem unido, nós vestimos a camisa. E o que eu tenho de mais recente para falar é que nós recebemos o governo do estado do Paraná. A gente tem as cirurgias que estavam todas paradas, né, José Adão? Estava tudo suspenso em decorrência da pandemia. E agora nós vamos ter mutirões de cirurgia e nós, do município de Arapoti, junto com a equipe de tratamento fora de domicílio, com a nossa assistente social, nós, se Deus quiser, vamos conseguir zerar a fila de esterectomia e de vasectomia, né, que é uma situação grave. A gente tem que entender que muitas pessoas têm dificuldade de tomar anticoncepcional, porque passa mal, porque às vezes não sabe tomar exatamente, e a questão do planejamento familiar e a contracepção definitiva, que é a vasectomia e a esterectomia, são necessárias. Estava há muito tempo sem fazer. Então, eu acho que isso vai ser um marco, né? Conseguir zerar, não ter mais fila de espera para isso vai ser muito bom. E outras cirurgias também que a gente já está agendando e que a gente vai conseguir fazer, que estavam numa fila de espera. O que eu tenho tentado fazer é ver tudo que estava represado, tentar melhorar isso, principalmente no atendimento, nos exames. Lógico, eu não vou conseguir fazer e atender 100% da população, né? O SUS, infelizmente, não tem capacidade para isso. Mas o que eu tenho tentado melhorar dentro da secretaria é a questão de auditoria, né? Tudo aquilo que for urgência, ser realmente a gente tentar agendar, tentar melhorar. Quando o paciente me procura, eu tento dar uma solução. Talvez aquilo que ele precise fazer não faça, mas a gente tenta ir para um outro caminho. Então o que eu tenho tentado fazer é ter um olhar mais humano. Andréia, para nós encerrar, tem alguma obra, tem algum projeto novo? Nós temos a construção da unidade de saúde do Maitá, que vai ser ali no Bosque, né? Que a gente já está em fase final de aprovação do projeto. Nós estamos finalizando a aprovação do projeto do CAF. Não temos o recurso ainda, mas a gente está correndo atrás disso para a construção da farmácia, né? Que é hoje ali na Expedicionários, para ter uma estrutura melhor. O hospital, que nós pretendemos voltar às cirurgias eletivas. Então essa inspeção sanitária que está acontecendo é para que a gente encaminhe para o governo do estado, para a gente ver se a gente consegue voltar a fazer alguns procedimentos eletivos no nosso hospital, que está tantos anos com o centro cirúrgico parado. Obrigado, André. Sempre que você tiver alguma novidade para contar aí para a população, pode usar nossos canais. Muito obrigada, José Adão. Até peço desculpa por esse tempo, mas é porque tem sido bastante corrido. Mas eu agradeço por esse espaço. Eu sei que eu sempre posso contar com você, com a notícia rápida e de qualidade que você transmite para todo mundo. Muito obrigada.
VP News. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404. VP News, fazendo parte da sua vida.